E nesta quinta-feira, o presidente Lula se irritou com o jornalista Rodrigo Lopes, do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o repórter quis saber por que Lula não admite que a Venezuela é uma ditadura. Presidente, aproveitando que o senhor citou a Venezuela e Nicolás Maduro, eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Silvio, bom questionamento esse do jornalista Rodrigo Lopes, né? E Lula vem dizer que o conceito de democracia é relativo para mim e para você. O conceito de democracia é relativo. Por muito menos do que isso, o presidente Jair Bolsonaro vai se tornar inelegível amanhã, ficará fora do jogo eleitoral por 8 anos. Por muito menos do que isso, uma fala dessa, relativizando a democracia, centenas de pessoas, não sabemos ao certo quantas, estão em inquéritos no Supremo Tribunal Federal, um deles que é praticamente perpétuo, já dura aí mais de 3 anos, por atos antidemocráticos, atentar contra o Estado Democrático de Direito. E essa fala de que a democracia é relativa, ela não cabe em nenhum inquérito, não sabemos se são 6, 4, 8, quantos estão abertos, mas que seja no primeiro deles, o inquérito mãe, matriz, sobre atos antidemocráticos, não cabe neste inquérito, fica a pergunta ao ministro que preside este inquérito na Suprema Corte. O que mais o Lula vai ter de dizer para que ele seja incluído em qualquer um desses inquéritos? Inclusive das fake news, ele comete fake news o tempo inteiro. Ele já brigou até com a matemática, quando ele disse que o PIB não cresceu, por exemplo, no ano passado. Entre outras tantas barbeiragens, bobagens, mentiras que ele fala. O que mais ele vai precisar falar em cadeia nacional, ou numa entrevista, ou num discurso, para que ele seja incluído, ou qualquer outro militante de esquerda político com ou sem mandato do outro espectro político, que não seja um conservador, um liberal, ou da direita, para quem gosta de falar em direita e esquerda. O que mais eles vão precisar fazer para ser incluído? Ou não? Ou podemos colocar um ponto final nessa história e dizer o seguinte: estes inquéritos todos foram criados e estão abertos para perseguir um lado do espectro político brasileiro. É disso que se trata. E ponto final. E parabéns ao entrevistador pela pergunta que você disse, mas digo mais: se uma equipe da Rádio Gaúcha for à Venezuela, é capaz de não voltar. Ou então voltar sem os seus equipamentos. Porque isso já aconteceu com jornalistas de outros países que tentaram entrevistar o ditador Nicolás Maduro, porque ele é um ditador, é uma ditadura sim, e perderam os seus equipamentos. Tem até livros sobre isso. Pois é, o Lula insiste em defender a ditadura da Venezuela, dizer que existe uma democracia por lá, falando que existem mais eleições na Venezuela que no Brasil. A democracia relativa. Eu já contei aqui que tinha um editorialista do Estadão que veio de um país que a União Soviética tinha anexado ao Império Comunista, e ele falava o seguinte: ele falava, olha que comunista não me engana, não. Se ele vem e se refere a um colono, a um trabalhador rural como camponês, é comunista. É comunista. Quem fala em democracia relativa odeia a democracia que dispensa adjetivos, complementos, etc. Quem fala que em liberdade com responsabilidade odeia a liberdade, que é outro substantivo que dispensa penduricários. Então, democracia relativa
Quer dizer o quê? Ela depende do quê? Do Lula no poder. Um preso é uma democracia relativa mesmo. Uma democracia real, genuína, o Lula estaria cumprindo pena, não dando entrevistas. E o Bolsonaro estaria, pelo menos, aí fora de qualquer processo, porque ele não cometeu nenhum crime e não foi condenado a nada. A nada, ele é acusado de crimes futuros, imaginários ou inexistentes. Não existe. Agora, ele não consegue dizer, o PT se trai, ao lado dele, aliás, está o Paulo Pimenta, conhecido como Montanha, né, no departamento de propinas da Odebrecht. Os dois se merecem. Eles não conseguem trair o que pensam quando falam de outros países. Não adianta, ele não vai dizer que o Maduro é ditador. E ele se refere a eleições que essas sim são casos de polícia. Nas eleições da Venezuela, sabe-se agora, interferem até os mercenários aí, que agora atuam que atuam preponderantemente na União Soviética, na Rússia, mas estão em outros países. Estão na guerra contra a Ucrânia, mas também agem na África, estão na Venezuela. A Venezuela se armou, tem armamentos russos mais modernos que os do exército brasileiro. Ele finge que não vê nada disso. Os opositores do regime, eles são tratados como bandidos, presos ou mortos. E ele finge que não vê, como fingia que não via nada, finge ainda que não vê nada lá no país dos ayatolás atômicos, né, no Irã. Ele continua admirando e tal. Isso aí é que devia dar cadeia. Um sujeito que simpatiza com a Venezuela não pode tolerar eleições livres, pois é o candidato do partido que atende pelo nome hoje de TSE. É o candidato. Então ele pode falar tudo. Pode receber o Maduro e é criticado até por um presidente de esquerda como o do Chile. E por um homem independente como é o presidente do Uruguai. Foi cobrado, ele trouxe o Maduro para devolvê-lo ao convívio com os demais chefes de governo da América do Sul e foi repudiado, foi rechaçado. Maduro, o cara, se acha o cara, ele é apenas um sujeito que apoia o que há de pior no mundo e que ganhou essas eleições dessa forma que a gente sabe. Waney, nessa mesma entrevista, o jornalista Rodrigo Lopes, ele disse que foi preso quando foi cobrir a crise na Venezuela em 2019, né? Ele questiona Lula a respeito dessa situação. É esse tipo de democracia que Lula defende, de censura, de prisão de jornalistas que denunciam esse sistema? Sim, porque o PT é um braço bolchevique no Brasil. Tanto que ele fala que a Venezuela tem mais eleições que o Brasil. Ora, a União Soviética também tinha Carta dos Direitos Humanos, dos Direitos Civis. A União Soviética, e nós sabemos muito bem o que a União Soviética fez com o leste europeu e com boa parte do mundo. Lembrando também, Paula, para trazer aqui que o professor Elias Jabor, o comunista professor Elias Jabor, que agora se afastou da Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro para assessorar Dilma lá no Banco dos BRICS, ele disse durante a entrevista ao podcast Inteligência que ele é a favor da pena de morte, que a pena de morte deve ser aplicada àqueles que estiverem a serviço de potências estrangeiras. E aí o entrevistador, né, arregalou um olho e disse, mas então nós vamos matar a galera? Não é matar a galera, fecho aspas. E o Jabor, então, afirmou que defende a pena de morte de dissidentes do socialismo porque apenas os pobres morrem no capitalismo. E disse, abro aspas, tudo bem, eram pobres a serviço de uma potência estrangeira. Nesse caso, é justificado. Ou seja,
são todos bolcheviques, todos querem trazer e implementar, sim, o comunismo, não dá mais para a gente dourar a pílula, é um novo comunismo, tá? Acho que podemos dizer que é um neocomunismo, mas não deixa de desligar completamente das vertentes, dos pilares genéticos dos bolcheviques e do que eles querem implementar, né? Lembrando que essa turma aí, Lula prega uma TV para a classe média, enquanto ele anda de jatinho, enquanto ele promove essa gastança absurda que nós estamos vendo já em 9 viagens pelo mundo, né? Quase 10 milhões de reais, 6 milhões de reais apenas na China, nosso dinheiro, e é isso, a genética do comunista é essa, a mentira, é defender seus amigos ditadores. Fomos censurados de dizer que Lula era amigo de ditadores, e esse tipo de declaração desse senhor aqui, do Elias Jabbour, que agora é assessor da Dilma nos BRICS. É a genética dessa gente, Paula. Pronto, Ana, nossa produção aqui muito eficiente já encontrou esse vídeo do Elias Jabbour, vamos acompanhar. Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com que esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera, vai aplicar a lei, maluco. Assim, aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Tá aí um trecho do assessor da Dilma Rousseff. O fato dele ser assessor da Dilma está explicado com base no que a gente viu aí. Agora, uma pergunta. Você falou que ele é professor? Professor. Minha Nossa Senhora. Sim, professor o UERJ, né? O UERJ. Tá, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, exatamente. Está de licença para agora servir de assessor da Dilma no BRICS. Como é que esse cara não é preso, né? Esse aí não tá cometendo nenhum atentado contra a democracia e tal. Só queria complementar o seguinte, finalmente, né? 2 jornalistas aí, Rodrigo Lopes e o que está entrevistando a esse maluco assassino, aí fizeram as perguntas singelas, aí, básicas, que a minha geração deixou de fazer e que 999 a cada 1000 jornalistas não fazem, porque eles estão de cócoras aí para o PT. São covardes. Não fazem por covardia ou por adesão, né, ideológica. Porque tanta gente se aproxima do Lula e ninguém pergunta essas coisas. Se aproxima da turma do PT e não pergunta essas coisas. Essas perguntas a gente não ensinava, não precisava ensinar nem a estagiários. O cara já entrava sabendo que tem que perguntar isso aí ao presidente. Vê como o Lula se perde. Vê como esse professor aloprado aí se perde. Eles não conseguem, só morreram ricos. Na Venezuela, acabaram com os ricos. Então, olha o que tinha de rico ali, era uma grandeza. Né? E o Lula não consegue se explicar. Faz eleição, sim. A eleição em Cuba tem toda hora também. Tá? 100%. O Iraque fazia muita eleição, 99%. Por aí. Então, a imprensa também precisa tomar vergonha. Tá? Eu me envergonho, tá? Da imensa maioria dos jornalistas de hoje, dos meus contemporâneos, sobretudo. Porque se fosse o contrário, aí eles estariam indignados. Se a vítima fosse mais próxima ali, tá? Então eles só olham a capa do processo, como falava o ministro Marco Aurélio. Se for companheiro aí, não pode se mexer com eles. Se não for do mesmo espectro ideológico, né, aí da mesma tendência, aí pode fazer o que quiser. Inclusive, pode morrer,
que não terão a solidariedade desses jornalistas, porque é o que o cara está recomendando ali. Tem que matar. Dizem isso. Pois é, só para incluir uma informação, o currículo do professor Elias Jabbour, da UERJ, né? Ele esteve na China no início do mês para receber o prêmio literário chinês pelo livro que ele lançou, China, o Socialismo do Século XXI, que escreveu em parceria com Alberto Gabrielli. Bom, e seguindo ainda em relação à entrevista que Lula concedeu à Rádio Gaúcha, o presidente disse que se reaproximou de Nicolás Maduro para cobrar o dinheiro que a Venezuela deve ao Brasil. Olha, é verdade que a Venezuela não pagou porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela. Foram praticamente 4 anos sem relação. Eu conversei com o Maduro agora e eu falei, Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida. E ele vai acertar. Ele vai acertar, Cuba vai acertar e todos vão acertar, porque todos são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil. E aí, Consa, será que vai acertar mesmo essa dívida bilionária? Não, na verdade o Brasil vai dar mais dinheiro, né? Principalmente para a Argentina, porque o Foro de São Paulo não pode perder o poder ali, né? É o que ameaça na chegada do Bolsonaro argentino, lá o Javier Milei, que aliás não tem nada nem de bolsonarista, ele é um libertário. Mas quanto à surpresa do Silvio, né, em relação a esse professor que virou assessor da Dilma, não é por ser assessor da Dilma, o que está muito adequado, mas por ser professor, eu quero discordar, né, nobre Silvio, e dizer que tem muitos assim. O Roberto Ler assumiu a reitoria da UFRJ vestindo literalmente o boné do MST. Aquele outro Mauro Iazzi defendeu um tiro na nuca e que cavem a própria cova os burgueses capitalistas e por aí vai. Está cheio, né, de figura desse tipo pela imprensa, pela academia e, aí eu ia chegar no ponto do Augusto, na imprensa. Veja, hoje tem até um lá que é bem psolista da Globo News, dizendo que por essa fala Lula cometeu estelionato eleitoral. Aí a gente pensa assim, puxa, então Lula passou a defender a Venezuela como democracia agora. Não, ele falava que havia excesso de democracia, sempre defendeu Cuba, sempre defendeu. A turma da Folha de São Paulo está dizendo agora que entenda por que a Venezuela virou uma ditadura com Maduro. Aí a gente pensa, então com Chávez era democracia. Também não era já. Né? O fato de ter eleição não diz nada, como lembrou muito bem o Augusto, de outros casos. E qual é o esforço dessa mesma mídia esquerdista e corrompida do bolso à alma? Né? Falar que o Foro de São Paulo não é comunista. Porque agora não dá mais para negar que é coisa de fantasia de Olavo de Carvalho e companhia. Então agora o esforço que eles estão empreendendo junto com a turma do PT, quer dizer, Gleisi Hoffmann posta junto com Miriam Leitão a mesma mensagem, é para dizer que o Foro de São Paulo não defende o comunismo. Ele só foi fundado em 1990, depois da queda do Muro de Berlim, para, abre aspas, resgatar na América Latina o que se perdeu no leste europeu, fecha aspas. Mas vai ver que se perdeu algum cachorro lá qualquer, né? Um vira-lata, não foi o comunismo. Ele foi criado por Lula junto com Fidel Castro, ditador comunista de Cuba, que Lula está defendendo agora, inclusive, como um bom pagador. Vai mandar charuto para burro para o Brasil, que era o colateral da dívida. Então, tudo isso é uma grande piada, é uma grande palhaçada. Né? O que nós temos, na verdade, é um bando de agente de desinformação, desde os tempos de ouro de Moscou até hoje, na nossa imprensa, todos eles disfarçados de jornalistas, inclusive os que fingem que houve estelionato eleitoral porque esperavam o Mandela numa frente ampla democrática, em vez do Lula raivoso, comunista do Foro de São Paulo, que é o que ele sempre foi.